Em todo o nosso planeta, existem leis antigas escritas não em tinta, mas em instinto e em sangue. Mas a mesma força que os une, pode também tornar-se a lâmina que os separa. Para outros, é uma grande peregrinação, um voto para atender ao chamado invisível dos ancestrais. Para alguns, a vida é uma conquista implacável, uma batalha por cada centímetro de território. Aqui, as alianças são forjadas em provas de fogo, e as irmandades são temperadas através das adversidades. Estas são as sagas de ascensão e queda, de sobrevivência e sacrifício, onde lendas são gravadas na própria alma da selva. Seja governante ou viajante, toda criatura deve lutar com um mundo implacável. No coração da África, há uma terra forjada pelo tempo e pelo conflito, um reino governado por dente e garra. Aqui, nas savanas escaldantes de Mala-Mala, um novo dia revela uma antiga história escrita em sangue e poeira. Esta não é meramente uma crônica de leões, esta é a saga de um império. O Império Mapobo. O nome Mapogo foi tirado de uma empresa de segurança sul-africana notória pela sua brutalidade e eficiência, um presságio adequado para o reinado que estava por vir. Nenkossi, o mais velho da coligação, teve um início de vida difícil. Foi forçado a vagar sozinho. Separado de seu bando com apenas 20 meses de idade, ele foi forçado a vagar sozinho. Normalmente, um jovem leão assim tem poucas chances de sobrevivência. No entanto, o destino interveio quando ele foi aceito pelos machos do bando de West Street. Numa tarde tranquila, Nkosi estava em silêncio entre os outros machos. Ninguém suspeitava que ele estava prestes a tornar-se parte da mais formidável coligação da história natural. Uma mudança subtil nos ventos do poder estava por vir. Lideradas pelo experiente Nkosi, 5 jovens linhagens, cada uma com fogo nos olhos, separaram-se. Não estavam apenas a deixar um bando, estavam a forjar uma irmandade. E com a sua partida, um tremor de mudança espalhou-se pela savana. Seis jovens guerreiros iniciaram uma nova jornada sem a proteção de um bando. Mas na sua unidade, encontraram força. Através das vastas planícies, os 6 leões moviam-se em silêncio. Mas nesse silêncio jazia uma fome de sobrevivência, um poder latente à espera de ser libertado. Pela primeira vez, a coligação Mapogo confrontou uma manada de búfalos do Cabo.
Setunzi e Shango lideraram a investida, avançando diretamente para a manada. Uma batalha feroz irrompeu. Finalmente, após horas de luta, um búfalo adulto caiu. Ao longo dos seus dias juntos, a coligação Mapogo aprendeu a coordenar com perfeição. Já não eram indivíduos fracos e solitários, mas uma aliança invencível. Mas a paz não duraria. Em meados de 2006, a coligação Mapogo avançou para o norte de Sabi Sand. Este era o território de 4 leões machos dominantes. O céu escureceu, anunciando um conflito brutal. O confronto foi selvagem. Um macho rival rugiu em desafio, mas em um momento foi dominado. Os outros 3 fugiram, deixando para trás o bando de Ottawa, composto por 3 leoas e 11 filhotes. Numa manhã enevoada, a coligação Mapogo moveu-se silenciosamente para o território. Não havia mais rugidos ou perseguições, apenas um silêncio aterrorizante. Os filhotes do bando de Ottawa tornaram-se agora o seu alvo. Aqui, a dominância é afirmada não apenas com rugidos, mas com erradicação. Num ato calculado de brutalidade, Shango impôs a fria lógica do conquistador. Para os novos reis, a linhagem dos antigos deve ser extinta. Foi um alicerce horrível, mas necessário para a sua nova dinastia. Após a sua primeira grande batalha, a coligação Mapogo entrou numa era de ouro. 6 guerreiros patrulhavam as suas novas terras, sem que ninguém ousasse desafiá-los. Tardes pacíficas regressaram, mas desta vez eles estavam no auge do poder. Nkosi deitou-se à sombra de uma árvore antiga, observando os seus irmãos. Roho estava mais calado, enquanto Shango e Setunzi continuavam a exibir a sua agressão. A atmosfera parecia pacífica, mas a tensão estava a aumentar silenciosamente. Após anos de domínio, a coligação Mapogo começou a enfrentar conflitos internos. A tensão latente entre Shango e Nkosi finalmente irrompeu num confronto violento. A sua rivalidade, nascida de inúmeras disputas por direitos de acasalamento e espólios, finalmente fraturou a irmandade.
Numa manhã sombria, Inkosi e Shango confrontaram-se. Os seus rugidos ecoaram pela reserva. No final, Inkosi foi vitorioso, arrancando uma das garras de Shango. A batalha tinha abalado a coligação. Em 2008, a coligação dividiu-se oficialmente em duas fações. Shango e Isitunzi retiraram-se para o leste. Nenkosi, Hoho, Moya e Makovo mantiveram o território ocidental. Embora momentos de encontro pacífico ainda ocorressem, a chance de reunificação parecia remota. No leste, Shango e Isitunzi rapidamente estabeleceram a sua autoridade. Estes dois guerreiros eram considerados os mais brutais e agressivos da coligação. Não só defendiam o seu próprio território, mas também atuavam como um escudo para os seus irmãos no oeste. Os dias pacíficos dos dois irmãos passaram sob o pôr do sol. Mas uma nova ameaça aproximava-se silenciosamente. Em 2010, uma nova coligação emergiu em Seibisan, a Majing Lane, 5 machos jovens e poderosos. Numa noite escura, Shango e Isitunzi avistaram um jovem macho Majingini Lane em patrulha. Aproveitando a oportunidade, os dois irmãos perseguiram-no. O jovem leão foi rapidamente encurralado. Shango mordeu fundo no seu pescoço, enquanto Isitunzi atacava as suas patas traseiras. A coligação Majing Lane tinha perdido um membro. Mas esta vitória foi apenas temporária. Naquela noite, enquanto Isitunzi e Shango descansavam, os 4 machos restantes de Majing Lane voltaram para se vingar. Através da escuridão nebulosa, Isitunzi avistou 2 Majing Liners a aproximarem-se e avançou. Mas o ar noturno, espesso com o cheiro de terra úmida e pavor, ocultava uma verdade mortal. Era uma armadilha.
Das sombras, mais 2 leões Majin Lane emergiram, os seus olhos como brasas na noite, cercando Ezitunze. Ele era uma tempestade de fúria, um turbilhão de dentes e garras contra uma maré imparável. Mas para cada golpe que ele desferia, 4 mais eram devolvidos. O som nauseabundo de uma coluna a partir ecoou um fim brutal e definitivo à sua resistência. O juramento de irmandade foi quebrado aqui na poeira, sob o peso do inimigo. Ezitunze, a sombra leal, foi consumido pela própria escuridão que ele e o seu irmão tantas vezes haviam comandado. Enquanto Ezitunze estava a ser devorado, Shango apareceu tentando resgatar o seu irmão. Mas contra a força esmagadora do inimigo, ele foi forçado a recuar em angústia e desespero. Após a morte de Ezitunze, Shango regressou sozinho ao território ocidental, onde Nkosi e os restantes irmãos viviam. Em vez de ser expulso, ele foi acolhido de volta. No entanto, o regresso de Shango não trouxe paz. Pouco depois, ele começou a matar e comer os filhotes de outros membros da coligação. Numa fria afirmação da sua vontade inabalável, ele virou-se contra a sua própria linhagem, apagando o futuro para reclamar o seu lugar no topo. Enquanto isso, as perdas para os Mapogo continuavam. Moya desapareceu misteriosamente, provavelmente vítima de rivais ou caçadores furtivos. Makovo deixou a reserva e foi baleado perto de um assentamento. A coligação Mapogo estava agora reduzida a 3, Nkosi, Rohu e Shango. As feridas do passado eram profundas. Eles ainda eram poderosos, mas o tempo e novos inimigos estavam contra eles. Em 2012, um novo inimigo apareceu, a coligação Selate, 4 machos jovens, fortes e ambiciosos. Eles avançaram para o último território Mapogou vindo do sul. Esta foi a primeira batalha do seu tipo. Numa tarde de março de 2012, ocorreu uma batalha fatídica. Shango, patrulhando sozinho, enfrentou de repente os 4 leões Selate. Sem Nkosi e Rohu ao seu lado, Shango estava numa situação desesperada.
Um rugido furioso ecoou pelas planícies. O velho gladiador manteve a sua posição, 1 contra 4. Ele lutou não com a esperança da vitória, mas com o orgulho de um rei que não se ajoelharia. Um último rugido desafiador foi recebido com o estalo nauseabundo da sua coluna vertebral. A mesma terra que havia tremido ao seu rugido, agora bebia o seu sangue. Seu corpo tinha caído, mas a lenda do seu espírito guerreiro ecoaria por estas planícies muito depois de o sol se ter posto sobre o seu reinado. A morte de Shango marcou o fim de uma dinastia brutal. Nenkosi e Rou, os últimos guerreiros Mapogo, foram forçados a abandonar o seu território. Nos dias que se seguiram, os dois leões vaguearam sem rumo por novas terras. As suas pegadas marcavam a erva queimada pelo sol, uma lembrança de um passado glorioso. Eles estavam velhos, e as constantes guerras tinham lhes esgotado as forças. No entanto, Nenkosi permaneceu resiliente. Foi testemunhado que Nenkosi e Rohu entraram em confronto com a coligação Kruger e Nenkosi derrotou um leão mais jovem. Em outubro de 2012, Nenkosi e Rohu foram vistos pela última vez perto do Parque Nacional Kruger. Os dois últimos sobreviventes, velhos mas invictos, caçando juntos. A imagem deles ao lado de um búfalo derrubado era uma última lembrança dos seus dias de glória. Em janeiro de 2013, Nenkosi, o primeiro líder, foi visto pela última vez sozinho em Mala Mala, onde a sua jornada havia começado. Naquela altura, Nenkosi tinha quase 15 anos, excedendo em muito a esperança média de vida de um leão macho selvagem. Os Mapogo não são apenas uma história de domínio, mas um símbolo de força, unidade e das leis severas da natureza. Nos seus 6 anos de governo, controlaram 8 bandos e eliminaram mais de 100 rivais. Mas, ao mesmo tempo, a história dos Mapogo é um testemunho da crueldade do mundo natural. Conflitos internos, o surgimento de novos inimigos e o ciclo implacável de sobrevivência levaram esta coligação à beira da aniquilação. Conflitos internos, o surgimento de novos inimigos e o ciclo implacável de sobrevivência levaram esta coligação à beira da aniquilação. Hoje, embora a coligação Mapogo não exista mais, o seu legado perdura.
Machos mais jovens, como os das coligações Majingalani e Selate, continuam a governar as terras que os Mapogo um dia dominaram, parte da lei implacável da natureza. A história dos Mapogo é, no final, a história do próprio poder, uma força que constrói e une apenas para corromper e destruir. Os seus rugidos silenciaram o seu reino perdido para novas dinastias no ciclo interminável de vida e morte. Mas a lenda permanece, levada pelo vento, um sussurro brutal e intemporal do que é preciso para governar esta terra, e o preço inevitável que todo rei deve pagar. Quando o planeta sussurra os seus segredos ancestrais, nem sempre é em trovores ou tempestades. Às vezes, é o bater de uma asa, a queda silenciosa de um casco, a quietude de um céu expectante. Em todo o mundo, criaturas de todas as formas e tamanhos estão a responder a esses chamados ancestrais. Elas seguem algo mais profundo, mais primal, um instinto que as comanda a mover-se. Das savanas escaldantes ao norte congelado, de ilhas remotas a florestas densas, elas viajam em busca de alimento, abrigo e um lugar seguro para continuar a vida. Esta jornada é um ciclo delicado moldado pela terra, pelo clima e pelas escolhas da humanidade. Estas são as histórias de jornadas extraordinárias, não de heróis míticos, mas de animais enfrentando inúmeros obstáculos simplesmente para existir. Cada jornada nos lembra que a natureza está em constante movimento e todos fazemos parte dessa dança. É mais leve que uma folha de papel, uma joia frágil de vida levada em asas como vitrais. E, no entanto, este é o início de uma das mais heróicas jornadas do nosso planeta. Eles nascem no sul do Canadá e no norte dos Estados Unidos. Ouvindo um chamado gravado no seu próprio ser, eles voam para o sul. O destino, as florestas de alta altitude do México, onde os abetos oferecem o clima perfeito para o seu descanso de inverno. O que é surpreendente é que nenhuma borboleta individual completa a viagem de ida e volta. Leva 4 gerações para completar o ciclo.
Apenas a quarta, a geração migratória, vive até 8 vezes mais, capaz de voar milhares de quilómetros sem nunca ter percorrido a rota antes. Ao longo do caminho, enfrentam tempestades, mudanças súbitas de temperatura e vastas paisagens agrícolas que tornam a procura de alimento cada vez mais difícil. O alimento primário da lagarta, a planta de serralha, está a desaparecer rapidamente devido a pesticidas e expansão agrícola. As alterações climáticas também estão a perturbar os sinais da natureza. Algumas populações de borboletas monarca diminuíram em até 81%. Mas quando tudo corre bem, a visão é nada menos que espetacular. Nas montanhas de Michoacán, milhões de borboletas cobrem os ramos como flores vivas. Esperam em estado de animação suspensa pela chegada da primavera. Depois acordam, acasalam e a jornada de volta para casa começa mais uma vez. A jornada da monarca é um lembrete de que por trás dos maiores feitos, às vezes estão os mais leves toques. Enquanto o calor da África Oriental resseca as planícies, um lugar em particular explode num rosa vibrante. O Lago Natron, na fronteira da Tanzânia e do Quênia, é um dos ambientes mais hostis do planeta. A sua água é altamente alcalina, com temperaturas que podem atingir 60 graus Celsius e um pH que excede 10. É um líquido que parece lixívia ao toque, quente o suficiente para escaldar, um deserto líquido cáustico que pode transformar carne em pedra. Um verdadeiro deserto líquido. Para o Flamengo, esta paisagem mortal guarda uma promessa. É como se tivessem feito um pacto com as águas cáusticas, encontrando no próprio coração do perigo o santuário supremo. Este ambiente hostil mantém os predadores afastados, tornando-o, paradoxalmente, um dos locais mais seguros para estas aves se reproduzirem.
Uma terra que parece morta torna-se um viveiro a transbordar de vida. O vermelho da água, causado pela proliferação de cianobactérias e microalgas, é o próprio combustível da vida. Destas águas, os flamingos absorvem não apenas o seu alimento, mas a sua própria essência. Eles são literalmente coloridos pela paisagem que habitam. Quanto mais comem, mais brilhante se torna a sua plumagem rosa. Os filhotes recém-nascidos, com apenas alguns dias de idade, devem reunir-se em vastos grupos chamados creches e caminhar até 48 quilômetros para encontrar água fresca. Esta primeira jornada é o seu primeiro grande teste. Atravessar a terra salgada rachada, pontilhada por poças escaldantes, é um rito de passagem. A beleza persiste numa paisagem desolada. É talvez uma das grandes lições do mundo natural que a vida floresce muitas vezes nos lugares mais inesperados. No Alto Ártico, onde o gelo encontra o mar, há uma criatura que carrega a marca da sobrevivência num mundo extremo: a morsa. Pesando mais de 1 tonelada, com presas de até 1 metro de comprimento e uma pele enrugada protegida por uma espessa camada de gordura, elas são construídas para o frio e os implacáveis mares árticos. Durante séculos, as morsas dependeram do gelo marinho flutuante para descansar, dar à luz e proteger-se dos predadores. Mas agora estas plataformas naturais estão a desaparecer. O aquecimento dos mares árticos acelerou o derretimento do gelo, privando as morsas da base da sua vida diária. À medida que o gelo desaparece, dezenas de milhares de morsas são forçadas a aglomerar-se em praias pedregosas. A costa nunca foi feita para abrigar tantos corpos ao mesmo tempo. Encurralados e assustados pela menor ameaça, eles entram em pânico.
E quando isso acontece, a tragédia a atinge. A consequência é terrível e inevitável, uma cascata de corpos. Elas caem não com graça, mas com o peso esmagador de uma tragédia previsível. Esta não é uma migração no sentido clássico, mas uma retirada. É uma busca desesperada por qualquer refúgio, por um porto seguro que já não existe. Essa mudança também afeta a sua procura por alimento. Eles precisam nadar mais longe, gastando mais energia num momento em que mais precisam conservá-la. A morsa, majestosa e silenciosa, tornou-se um símbolo poderoso das mudanças que se desenrolam no Ártico. A sua luta não é apenas por espaço, mas pela própria existência. Nas planícies áridas do sul de África, uma manada de elefantes está em movimento. São guiados não apenas pelo instinto, mas por uma memória coletiva transmitida através de gerações. Estão à procura de água, um recurso vital que se tornou cada vez mais escasso e imprevisível. No centro desta jornada está a matriarca, geralmente a fêmea mais velha e experiente. A sua orientação não vem apenas do instinto, mas da memória. Uma biblioteca viva de conhecimento é guardada na mente de um único indivíduo, a matriarca. A sua memória é o mapa mais precioso do rebanho, gravado não em tinta, mas pela experiência de gerações nesta mesma terra. A seca não é novidade na savana.
O que mudou é a sua duração e intensidade. As estações chuvosas chegam mais tarde e as fontes de água são limitadas. As fontes de água desaparecem mais cedo do que o esperado. A manada precisa viajar mais longe por mais tempo, sob pressão constante. Filhotes, fêmeas grávidas e os idosos enfrentam uma jornada exaustiva, mas não param. Quando encontram uma pequena poça ou um lamaçal, a manada renasce. Eles se imergem, banhando-se e espalhando lama sobre seus corpos em um ritual de alívio e alegria. Mas essa busca também os leva ao perigo. As fontes naturais de água atraem outros grupos e predadores. E, cada vez mais, os elefantes entram em conflito com as comunidades humanas. E a jornada continua. Através do calor e da poeira, eles avançam, guiados pela sabedoria de sua matriarca. No mundo onde tudo está a acelerar, o elefante lembra-nos que a persistência é mais poderosa que a velocidade. Eles não desistem, porque a vida é um movimento constante. Nas vastas planícies do Serengeti, uma imensa massa viva está em movimento. Antes de ser uma visão, é um som. Um trovão profundo e persistente que não vem do céu, mas da própria terra. Esta é a grande migração, um rio de vida com mais de 1,5 milhão de almas a inundar as planícies. É a maior migração terrestre do planeta, uma grande jornada circular anual impulsionada por um imperativo coletivo, a sobrevivência. Não há general, nem rei, nem uma única mente que contenha o mapa. Este grande exército move-se como um só, impelido não por um líder, mas por um ritmo sentido no sangue, por uma promessa sussurrada ao vento.
O que os impulsiona é um ritmo partilhado, uma resposta ao cheiro da chuva no vento. Zebras e gnus formam uma parceria para a sobrevivência. As zebras têm excelente visão e memória para as rotas, enquanto os gnus, em seus vastos números, são sensíveis ao cheiro e ao som. A viagem é de mais de 960 quilômetros, atravessando rios, florestas e planícies escaldantes. Ao longo do caminho, predadores como leões, hienas e crocodilos espreitam. O maior teste é a travessia do rio Mara. As margens são íngremes, o leito do rio traiçoeiro e a água turva esconde crocodilos gigantes. A travessia começa com um único salto e depois todos seguem. Alguns são levados pela corrente, mas muitos chegam ao outro lado exaustos, mas vivos. Milhares de jovens nascem em movimento quase ao mesmo tempo. A maioria aprende a andar em minutos e corre com suas mães logo depois. Este ciclo de movimento sustenta toda a savana. Distribui nutrientes, renova os pastagens e alimenta os gnus. Alimenta centenas de outras espécies. É uma grande dança que conecta gerações e paisagens. No extremo norte do planeta, a rena ou caribu empreende uma das migrações mais silenciosas e árduas. Alguns rebanhos viajam mais de 4.800 quilômetros por ano, atravessando vales gelados e subindo em costas íngremes e traiçoeiras. O que os impulsiona é a necessidade de encontrar líquenes, uma planta que cresce sob a neve e é a sua principal fonte de alimento no rigoroso inverno. Este ciclo, antes bastante previsível, mudou agora. O aumento das temperaturas no Ártico está a alterar os padrões de congelação e degelo.
O gelo instável torna a travessia de rios e lagos perigosa. Muitos caribus afogam-se ou perdem-se, exaustos por terem de viajar mais longe em busca de alimento. Durante a migração, as fêmeas grávidas lideram parte da manada. Precisam chegar aos locais de parto a tempo, onde podem dar à luz em relativa segurança. Os jovens nascem quase simultaneamente durante um curto período, aumentando as suas chances de sobrevivência, pois os predadores não conseguem pegá-los a todos. Mas o risco está sempre presente. Lobos brancos seguem pacientemente as manadas, esperando pela fadiga, um momento de distração ou uma lacuna entre uma mãe e o seu filhote. A própria presença do caribu molda todo o ambiente ao seu redor. Apesar das dificuldades, eles retornam ano após ano, como se o frio intenso não fosse um obstáculo, mas simplesmente parte do caminho. Na vastidão do céu, uma pequena ave realiza um feito quase inimaginável. Pesando menos de 113 gramas, a andorinha do mar ártica embarca todos os anos numa jornada que quebra todos os recordes na Terra. Mais de 69 mil quilômetros, do Ártico ao Antártico e de volta. Nenhum outro animal é conhecido por viajar tão longe. Ela nasce nas regiões mais frias do norte. Quando o curto verão termina, parte para o polo oposto do planeta, onde o verão do hemisfério sul está apenas a começar. A jornada não é uma linha reta. A andorinha do mar voa em grandes arcos, aproveitando as correntes aéreas e os ventos favoráveis sobre o oceano. Raramente pousa. Alimenta-se em voo, caçando pequenos peixes e crustáceos da superfície da água em mergulhos rápidos e precisos. A maior parte da sua vida é vivida no ar. O mais impressionante é que esta jornada acontece 2 vezes por ano. Esta é uma criatura que se libertou das restrições das estações.
se limita a suportar o verão. Ela persegue-o, vivendo uma vida de luz solar quase perpétua. Desta forma, experimenta mais horas de luz solar do que qualquer outro ser vivo. E, no entanto, o custo é real. Muitos não completam o ciclo. Aqueles que sobrevivem, no entanto, regressam ao local exato onde nasceram para encontrar os seus parceiros para toda a vida. Eles formam laços de casal duradouros. Esta ave não se limita a migrar. Ela realiza uma circunnavegação regular do planeta, um ciclo eterno entre dois polos opostos. A andorinha do mar Ártica lembra-nos que a distância nem sempre é um obstáculo e que, por vezes, viver plenamente é estar sempre em movimento, sempre em direção à luz.